Vamos ler a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 5. Amém, irmãos? Evangelho de João, capítulo 5. Depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque que é chamado na língua hebraica Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de pessoas enfermas, cegos, mancos, paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo ele que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Tu queres ficar são? O homem enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são, e tomou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Amém, meus irmãos, podeis assentar. Né? Eu estava estudando esse texto porque eu chego do meu trabalho 3h10, 3h15 minutos. Daí eu almoço nesse horário. Daí eu vou estudar a palavra de Deus mesmo. E todos os dias eu tenho tentado fazer isto mesmo. Porque a gente estudar a palavra de Deus é difícil. Sempre aparece algo, acontece algo, então nosso adversário vai sempre tentar nos desviar do propósito. Que sem você estudar a palavra, sem você ler, você não vai a lugar nenhum. Você pode ser curado, você pode ser abençoado. Mas se você não tiver em conformidade com a palavra, você só vai ser curado, não vai ser salvo. Você vai ter uma vida boa, não vai ser salvo. E esse texto aqui mostra algo interessante para nós. Porque Jesus chegou nesse local, havia centenas de doentes, mas o relato aqui diz que Jesus curou um só homem. Ali havia vários doentes, haviam várias pessoas com necessidade. Talvez pessoas que até há mais tempo com esse homem lá. Mas Jesus naquele dia foi àquele lugar para curar este homem. E quando ele chega e pergunta a esse cidadão: Você quer ser curado? Meus irmãos, quem é que não quer ser curado? Veja a resposta deste homem. Olha, eu não tenho ninguém que me empurre lá dentro, me jogue lá dentro d'água a hora que o anjo agita a água. Era para ele dizer: eu quero ser curado. Assim como aquele homem, tem muitas pessoas que às vezes vêm na igreja, ouvem a palavra, até compreendem um pouco, mas quando Jesus pergunta para ele: você quer ser transformado? Ele diz: não, mas pastor Hudson não me ajuda, pastor Hamilton não me ajuda, irmã Osélia não me ajuda. Mas Jesus está dizendo, você está perguntando muitas vezes para eles: você quer ser transformado? Como Ele está perguntando para mim e para você nessa noite: o que Ele pode transformar na minha e na tua vida? Quantas coisas Ele tem para fazer na nossa vida, meus irmãos? Né? Porque nós, como cristãos, nós não viramos santos de um dia para o outro. Aceitamos Jesus, viramos santos. A santidade é uma caminhada com Cristo até o final. Por isso que ele diz: aquele que perseverar até o fim. Não é até a metade, é até 90%, até 80%. Não, é até o fim junto com ele. E este homem estava ali há 38 anos,
Provavelmente ele nasceu são, alguma coisa fez com que ele ficasse paralítico. Porque lá na frente Jesus vai dar uma repreensão a ele, dizendo, olha, você tome cuidado, para que não te aconteça coisa pior. Imagine, meus irmãos, ficar 38 anos paralítico. Depois de ser curado, acontecer algo pior? Então era uma advertência severa. A mesma advertência para nós. Nunca se desvie do caminho. Nunca saia do caminho. E esse texto, estava lendo ali, poxa, quantas coisas Jesus pergunta para nós e às vezes nós não estamos dizendo que a culpa é dos outros. Quantas coisas acontecem na nossa vida e nós dizemos que a culpa é do outro irmão. E Jesus está dizendo, eu quero transformar, eu quero mudar a tua vida hoje. Como Ele está dizendo para mim nessa noite, Ele quer mudar a minha vida para melhor hoje. Não é amanhã. Porque quando Jesus chega, há transformação mesmo. Há milagre. Aqui houve um milagre tremendo. Esse homem saiu andando. Só que para ele foi uma alegria. Para os religiosos da época foi uma tristeza. Os irmãos já observaram que quando Jesus acontecia um milagre, existem os que gostam do milagre e os que não gostam do milagre. Quando Lázaro foi ressuscitado, meus irmãos, às vezes as pessoas falam só naqueles que se alegram com Lázaro ressuscitado. Mas lá mais para baixo está dizendo que um grupo saiu correndo e foi falar para os fariseus, olha, ele ressuscitou Lázaro. Daí eles disseram, puxa, agora nós vamos ter que matar Lázaro também. Por quê? Porque não criam no Salvador. Não criam que Jesus. O mesmo Jesus que fez esse milagre naquele dia, está aqui para fazer o milagre na sua vida. Transformar completamente a sua vida. Transformar completamente a minha vida. Tenho pedido a Deus que melhore a mim. Nós sempre temos que estar melhorando. Mas que eu melhore como pessoa. Melhore como pregador. Melhore como marido. Como pai, meus irmãos, nos dias que nós estamos vivendo. Então, sempre temos que Jesus estar nos moldando. Nos alertando, falando conosco, como Ele falou com esse homem. E é algo muito interessante, porque aqui tem um relato que quase não se vê na Bíblia. Em nenhum momento Jesus disse que esse homem tinha fé. Os irmãos já perceberam isso? Não disse para ele, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Houve sim uma repreensão no final. Porque esse foi um ato da graça de Jesus, da graça de Deus na vida daquele homem. Jesus quis curar aquele homem, mesmo ele não tendo fé. Para mostrar o poder que ele tinha sobre as obras das trevas. Sobre as doenças. Qualquer tipo de doença, qualquer tipo de problema. Jesus tem poder sobre todas essas coisas. Ele pode mudar qualquer situação. Mesmo que nós, às vezes, por que a gente, às vezes, muitas vezes, ora a favor das pessoas e diz, não vai acontecer nada, não vai mudar. E, de repente, mais tarde, aquela pessoa está mudada. Porque o Deus que nós cremos é um Deus de transformação. Transformou a vida desse homem. Ele deixou de estar naquele lugar. Aqui diz que, lá uma vez um anjo descia e agitava as águas. Uns dizem que é verdade, outros dizem que não é verdade. Eu não vou entrar no mérito, mas naquele dia estava um que é maior que todos os anjos juntos. O Criador dos anjos estava andando sobre a face da terra. E aonde ele andava havia diferença nas coisas. Aonde ele passava ele mudava as situações. Aonde ele passava, meus irmãos, as coisas aconteciam.
Esse mesmo poder que Jesus tinha, Ele nos deu para nós. Às vezes nós passamos nos lugares e não influenciamos. Nós vemos os doentes, os mancos, os aleijados, endemoniados. Mas passamos às vezes como, muitas vezes, o sacerdote, né? Passamos de largo. Não gostamos nem de se aproximar das pessoas. E nós temos que mudar essa situação. Porque assim que nós mudarmos o nosso pensamento e pedir para Jesus, nos transforma, nos dá autoridade, nos dá a autoridade que o Senhor prometeu, esses bancos vão encher. Esses bancos vai faltar banco na igreja. Se nós queremos que a igreja cresça, nós temos que também mudar nossas atitudes. E mostrar que o mesmo Jesus que curou este homem, que havia 38 anos doente, pode curar um que tem 10, que tem 1 ano de doença. Ele é o mesmo Jesus, meus irmãos. Ele está aqui no nosso meio. Né? Tem falado comigo. Tem me cobrado que eu não tenho feito o que é para mim fazer. E o que é para mim fazer, meus irmãos, o pastor não vai fazer. Os pastores que estão aqui não irão fazer. Jesus vai cobrar de mim. Como cobrará de todos nós, de todos os que estão aqui. Por que não foi feito algo a mais pelo reino de Deus? Sabendo que Ele está próximo. Sua volta está próxima. A gente, ali no meu trabalho, a gente conversa com muitas pessoas, né? E você vê pessoas, meus irmãos, que têm uma situação financeira que às vezes é dono de partes da cidade, angustiado. Precisa de Jesus. Assim como a gente vê aqueles que estão caídos à beira do caminho, que também precisam de Jesus. Todos precisam de Jesus. Há um grande trabalho a fazer, meus irmãos. Enquanto é dia, nós temos que trabalhar. Quando a Bíblia fala de dia, é um tempo indeterminado. Não está falando de dia de 24 horas. É o tempo indeterminado que nós estamos vivendo. O dia do Senhor começou quando Jesus subiu ao céu e vai acabar quando Ele voltar. Nesse meio tempo nós temos que levar a palavra. Que Jesus chegou naquele local e impôs a sua vontade. Disse, hoje eu vou curar esse homem. Mesmo ele não crendo em mim, mesmo ele não... Eu já sei o que ele vai me responder. Porque Jesus sabia todas as coisas. E Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente aquele homem andou, meus. E imediatamente aquela vida foi transformada. Né? Assim como a nossa vida foi transformada. Assim como Ele tem trabalhado até o dia de hoje na nossa vida. E continuará trabalhando desde que nós estejamos no seu caminho. Eu tenho me preocupado muito porque a gente, principalmente com os jovens, né? Às vezes os meus filhos fazem cada pergunta, pastor Rudy, que a gente fica o meu cabelo chega quase a alisar mesmo. Porque tem tanta coisa na internet mesmo. Tem tanta bobagem e não adianta, eles acabam vendo. Tem os escândalos, tem tudo essas coisas que desagradam a vontade de Deus, que também darão conta naquele dia, porque vão fazer muita gente tropeçar. E a Bíblia diz que ai daquele que fizer alguém tropeçar, era melhor que se jogasse com a pedra amarrada no pescoço num rio. Então é bom tomar cuidado, às vezes com o que a gente fala mesmo. Porque às vezes a gente pode estar fazendo alguém tropeçar. E infelizmente, meus irmãos, o mundo está cheio disso. De pessoas que estão envergonhando o Evangelho. E daí os filhos, não só eu tenho observado que não é só nas igrejas evangélicas, meus irmãos. Esses dias um motorista de táxi falou para mim o seguinte, Jorge, ele frequenta ali a matriz,
a nossa igreja está virando um asilo. Só tem gente de idade ali. Você não vê quase moço, não vê quase criança. Falei, infelizmente, às vezes, o diabo tem trabalhado de tal forma, na mídia, nas coisas, que está desagradando todas as religiões. Irmãos. Quando o anticristo aparecer, ele vai se apresentar como o solucionador, como aquele que vai unir todos sob o seu controle. Mas o único que tem controle sobre todas as coisas é o nosso Jesus. Aqui ele teve controle sobre a doença daquele homem. Disse, seja curado, e ele foi curado. E imediatamente ele levantou e começou a andar. Nós temos que buscar essa autoridade. Eu tenho pedido para Deus, eu quero ver algo assim que eu nunca vi. Eu quero ver algo que eu nunca vi, meus irmãos. Que vai ser uma coisa que vai chamar a atenção. E as pessoas vão ver, dizer, olha, naquele lugar tem algo diferente. Nesta igreja tem algo diferente. E só vai ter quando nós buscarmos cada vez a face do Senhor. Ele vai nos encher do seu Espírito. Ele vai nos capacitar de pôr a mão sobre a vida, sobre as pessoas, impor as mãos e elas serem curadas. Por que não? Jesus disse, os sinais seguirão os que creem. Se nós dizemos que cremos, nós temos que crer mesmo, que essas coisas vão acontecer. Não é só para a época de Jesus. Não é só para a era apostólica. É para os dias de hoje. Até o dia que ele voltar, meus irmãos. Até o dia que Jesus voltar, nós temos que levar essa palavra. Perguntar para as pessoas, vocês querem ficação? Às vezes a pessoa pode não ter uma doença no físico, mas tem uma doença na alma. Tem uma depressão, tem um espírito maligno atrapalhando a vida da pessoa, causando doença. Tem tudo isso, meus irmãos. E nós temos a solução. A solução é o nome de Jesus. Porque sobre o nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar. Sobre o nome de Jesus não há nada que possa resistir, meus irmãos. Vamos cada vez mais se aproximar de Cristo. Que quanto mais nós aproximamos de Jesus, mais fortes nós ficamos para enfrentar o nosso adversário. E a cada dia que passa, meus irmãos, a luta vai se tornar mais renhida. Pode ter certeza disso. Vamos nos preparar porque os dias ficarão difíceis. Difíceis, para a igreja, eu digo na questão de cultuar, as pessoas parecem que estão perdendo a vontade de vir na igreja. Eu fico abismado com isso. Nós vivemos dias que, como dizia aquele pastor, o pastor Dario Salas, os crentes estão virando aqueles crentes camelo, toma água só no domingo e vem tomar água no outro domingo. Dia de semana não tem sede. E nós temos que ter sede, meus irmãos. Que é isso? Sede da palavra de Deus, sede de estar com Jesus. Os discípulos, a partir do momento que Jesus chamou, meus irmãos, eles iam com Jesus para quase todos os lados. Não tinha lugar que Jesus fosse que eles não iam. E nós devemos fazer a mesma coisa. Andar com Jesus. E quanto mais nós andarmos com Jesus, eu creio que os milagres vão acontecer. Coisas grandes, maravilhosas, Deus vai fazer. Deus vai trazer muito. Eu sempre falo para os irmãos, eu nunca fui de ter visão, esses negócios assim. Mas há tempos atrás eu vi os homens entrando naquela porta, e eu me lembro bem que tinha um homem que tinha um bigodão preto. Meu Deus do céu. E eu ouvi quando a voz disse, eles vieram para ajudar. Então, eles vão vir para ajudar, meus irmãos. E em nome de Jesus, as barreiras vão cair,
as artimanhas de Satanás vão cair. Tudo aquilo que foi projetado contra... Quando a gente fala contra a igreja, fala contra nós mesmos. Que nós, no conjunto, somos a igreja. É contra nós, não é contra as paredes. É contra nós que o inimigo vai trabalhar. E nós devemos estar unidos e fortes. Você sabe por que o exército romano nunca era derrotado? Porque quando ele fincava o escudo dele no chão, meus irmãos, era difícil eles voltarem para trás. E note que durante anos eles foram o exército mais poderoso que a terra viu. Não tinha ninguém para derrotá-los. Assim é a igreja. O nosso adversário vai se levantar, mas já está derrotado. Ele não será derrotado. Ele já foi derrotado lá na cruz, meus irmãos. Ele pode pular, fazer tudo, mas já está derrotado. Basta nós avançarmos contra ele. Não temer, meus irmãos. Não retroceder. Não voltar atrás naquilo que nós cremos. Não deixar de fazer a vontade de Deus. O povo de Israel está sofrendo até hoje lá, porque rejeitou a vontade de Deus. Até hoje eles estão pagando um preço. E só vão sossegar quando Jesus voltar. Às vezes eu ouço as pessoas dizer, vamos orar por Jerusalém. Meus irmãos, quer orar? Quer que Jerusalém tenha paz? Então diga Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Vai ter paz quando ele voltar. Enquanto ele não voltar, não vai haver paz. Não só para eles, mas para o mundo inteiro. Porque quando Jesus voltar, Satanás vai ser preso. Aí não vai haver não vai haver crime, não vai haver corrupção, não vai haver doenças, né? Porque ele vai para o lugar que ele vai passar a eternidade. Ele quer levar muita gente com ele, porque ele sabe do futuro dele. Tem um hino diante do trono que, lá no final, eles falam, né, que quando Satanás vier acusar alguém, ou nós, de alguma coisa, pelo nosso passado, é para nós lembrar o futuro dele. Porque o futuro dele é no lago de fogo. Não é nem no inferno, é no lago de fogo. É para lá que ele vai. E daí não vai haver mais doenças. E graças